Bem, muito boa noite a todos. Primeiro eu queria saudar o convite, né, da UAB. É muito importante nós estarmos aqui presentes hoje para poder conversar com vocês sobre as demandas, né, ou o pensamento de orientar as demandas através do PPA para transferência então, do serviço público para atenuar, né, as necessidades então, das comunidades, tanto rurais quanto urbanas. No caso aqui, a gente está trabalhando mais no sentido dos bairros, né, mas a gente tem que lembrar também que nós também faremos essas rodadas, né, de negociação e de audiências nos distritos rurais então, do nosso município. Então, saúdo o presidente Juarez Folleto, em nome dele, todos os presidentes de bairros que estão aqui presentes. Então, agradeço imensamente a presença de vocês, entidades aqui representadas também, vereadores aqui representados, colegas secretários que estão aqui, o corpo, né, da CEPLAN, então, também está aqui representado, então, que ajudou a elaborar esse material. Então, para fazer uma conversa, nada muito demorada, né, mas para tentar explicar um pouco como que a gente pensa, né, em fazer esse contexto do PPA 26-2029. Lembrando que esse ano ainda, nós estamos vivenciando ainda um ano do PPA 2022-2025, então ele fecha ainda durante esse ano, então existem demandas ainda que estão previstas dentro do orçamento que podem acontecer e vão acontecer ainda no presente ano. Mas de também transferir essas audiências e poder ouvir, né, as necessidades que vocês vão nos passar. Então eu queria também pedir desculpas, né? Um tempo atrás nós tínhamos marcado uma reunião, acabamos cancelando em cima do tempo, né, do laço, assim, como se dizer, então pede desculpas, porque vocês todos têm compromissos. Então a gente tentou elaborar de maneira mais minuciosa esse trabalho, né, para poder apresentar para vocês aqui, e daí a gente consolidar isso a partir então da previsão da implementação das audiências. Então, peço, João, para passar no contexto legal, né? Então nós temos a base legal, então nós temos que propor essa lei 2026-2029 do nosso PPA, um plano plurianual do município. Dentro desse contexto, o que é o PPA? Então ele vai orientar programas, metas e ações para todas as secretarias municipais. Então, a partir desse planejamento orçamentário, vai ser feito o encaixe de programas, metas e ações para que possam ser feitas obras, para que possam ser ampliadas escolas, para que possam ser ampliadas atendimento em saúde e assim por diante. Então, que é as demandas que vocês nos apresentam ao longo da história, ao longo dos diferentes anos. Tá? Então, ela está prevista lá no parágrafo 1º da Constituição Federal, então, instituir o plano plurianual. Então, esse ano, então, nós temos ainda a vigência do PPA 2022-2025. A partir desse ano, nós implementamos uma nova, né, metodologia que a gente vai apresentar aqui, para que vocês, a gente oriente o ano que vem até 2029. Então, lembrando que nós temos, então, esse compromisso, né, de elaborar essa lei até meados de junho, julho, e implementação, encaminhamento para a Câmara de Vereadores e, posteriormente, aprovação e daí consolidação. João, pode passar? Aqui eu tenho, né, um contextos mais gerais da lei, os objetivos mais gerais, que vão basicamente priorizar, né, as nossas contextos de programas, ações e metas. Pode passar, João. A serem executados, então, do nosso exercício. Ela vai, então, estar estruturada em 3 eixos, então, as demandas sociais apresentadas pela comunidade, capacidade operacional da máquina administrativa e a capacidade de investimento do município. Então, nós vamos lembrar que nós temos capacidades, né, que são diárias, né, ou seja, pagamento de folha, manutenção. Vamos também ter e atendimento das demandas que vocês propuserem, né, que os bairros propuserem. Nós vamos também ter o contexto da manutenção da máquina pública e o pagamento dos serviços aí relacionados à máquina pública, e também parte disso vai ser orientado para investimento. O investimento é aquela classificação, ou seja, é uma nova pavimentação, é uma nova escola, é uma nova ampliação da capacidade de gerenciamento do município, então que se classifica dentro do contexto de investimentos. Pode passar. Aqui, então, nós temos as fases de implementação
Esse plano plurianual de 26 a 29, então, todas elas, todos os anos são previstas a questão da lei de diretrizes orçamentárias, que é chamada LDO. Então, é prevista a cada ano, a partir de 26, teremos 27, 28 e 29, e teremos também a chamada lei orçamentária anual de 26 a 29. Então, primeiro propomos as diretrizes, depois aprovamos a lei orçamentária anual, que será aplicada a partir de 26, a partir de 27, de 28 e 29. Oi. Como? Ah, sim. Então, eu dou saúdo a presença do secretário Serafim, então também está presente, secretário da Fazenda, então seja bem-vindo. Nós também temos alguns dados mais gerais aqui, que depois dessas apresentações a gente vai passar para vocês, para os bairros. A ideia é a gente trazer um pouco, dentro de cada audiência pública, junto aos bairros, uma apresentação breve aqui dos contextos mais gerais. Por exemplo, o município tem lá qualidade em educação, tem qualidade em saúde, então um pouco o ranqueamento no contexto geral, né, da classificação do município, a questão do funcionamento da máquina pública. Então são algumas conquistas, né, que a partir da LDO, a partir da LOA e a partir da elaboração dos PPAs anteriores foram conquistados então esses indicadores, esses índices. Então pode passar. E que são motivos, né, de comemoração, mas precisamos melhorar, ou seja, precisamos aumentar a régua, né, em relação a isso. Também temos alguns breves contextos aqui relacionados ao nosso contexto econômico. Então, nós temos hoje um PIB próximo a 5,2 bilhões, então isso considerando 2021. Então, dessa parcela de 5,2 bilhões no município, a arrecadação do município gira em torno de 770 milhões. Claro que aqui são dados ainda defasados, no contexto de apuração do PIB, mas hoje nós temos uma arrecadação próxima a 770 milhões. Então, dentro dos 770 milhões, existem ainda as autarquias públicas, como o DEMEI Geração, temos autarquias do Previjuí, então que também consomem parte desse recurso e que sobram, então, para manutenção e investimentos em torno de 450 a 500 milhões relacionados, então, a pagamento de folha e também investimentos. Tá? Pode passar, Ju. E um pouco a composição aqui do nosso PIB. Nós também temos alguns indicadores relacionados à educação, então nós temos interessantes, né, bem significativos indicadores educacionais, mas só para reiterar que nós temos um total aí de estabelecimentos de 250 docentes no ensino médio, 631 no fundamental, 9.450 matrículas no ensino fundamental e 2.915 no médio. Então, isso é o campo de ação, da atuação da educação no município. Então, para também dizer que esse orçamento hoje da educação, ela chega a 160 milhões anual. Então, é uma gleba importante do recurso que nós temos dos 770, que são aprovisionados na educação, ou seja, pagamento de professores, manutenção de escolas, pagamento de uniformes, então que foram investimentos que foram feitos no último PPA, por exemplo. Tá? Pode passar. No contexto de saúde também, aqui nós tivemos alguns dados aí que a própria Secretaria da Saúde nos passou. Então nós, em 2024, para você ter uma ideia, nós tivemos aproximadamente um total de 270 mil atendimentos. Então, a gente vai pensar com uma população próxima a 90 mil habitantes. Nós temos um volume alto de atendimentos em ISF e APS. Então, falando um pouco da estrutura geral do contexto de saúde, também existem indicadores, precisamos melhorar, precisamos pensar em políticas públicas, né, para buscar um ranqueamento ainda melhor, mas mostra o tamanho da atuação do contexto de saúde dentro do município. E representa também aproximadamente 110 milhões do nosso orçamento para 2025. Tá? Pode passar, João. Aqui um pouco da evolução da receita. Então aqui também são dados que não são atuais, né? Eles são até 2021, que é a fonte de dados que nos passam. Então nós temos uma tendência aí nos últimos anos a uma pequena queda, né, da nossa arrecadação, no sentido de, ou seja, cresce, mas ela não cresce tão acentuadamente como cresceu em 2022. A gente tem fatores que proporcionaram um pouco essa diminuição da nossa arrecadação e do crescimento, que foram, por exemplo,
as estiagens que nós estamos tendo e vivenciamos desde 2019 e 2020. Nós também tivemos o efeito das chuvas no ano passado ainda, então que nos acometeram esforços em tentar recondicionar investimentos e atenuar um pouco essas perspectivas. Então, obras de drenagem, principalmente de macrodrenagem, reformas, né, nas questões aí das drenagens do município, então entram nessa perspectiva de obras. Pode passar. E aqui um quadro geral, que até eu pedi para o nosso economista Jussiano aqui da Secretaria levantar. Para vocês terem uma ideia, de 2022 até 2025 projetado, nós já investimos, ou vai ser investido 500 milhões em educação no município. Tá? Na energia, que era o contexto do DEMEI, 493 milhões. Claro que isso está a questão do pagamento de energia, recolhimento e repasse para as fontes pagadoras da geração de energia. A saúde, nesse mesmo período, 400 milhões. Então, vocês têm uma ideia do tamanho, da complexidade, do investimento nessas áreas, comparativamente a outras áreas, como assistente social, gestão ambiental, agricultura, também que estão também relacionados nesse contexto. Pode passar, Ju. Aqui, eu queria só pedir para levantar algumas informações do PPA anterior, né, o que mais aparecia no PPA anterior. Uma das grandes preocupações que se tinha no anterior era a questão da iluminação pública. Então, a partir das indicações que vocês, né, presidentes e comunidades locais, indexaram, foi feito um investimento aí de aplicação e implementação de 16.500 LEDs no município. Então, isso acabou por, né, melhorar a eficiência energética e também atender as demandas que vocês indicaram no PPA anterior. Tá? Sabemos que temos muitos problemas, né? A gente tem muita demanda e muitos problemas, mas gradativamente a gente tem que ir atuando para tentar melhorar essas condições. Nós também tivemos um investimento de pavimentação próximo a 70 milhões de reais entre 2022 até 2025. Então também era uma demanda muito grande no sentido de novas pavimentações, relacionadas a asfaltamento, relacionadas a reperfilamento e também a calçamento em distritos, né, rurais e também nas áreas urbanas. E também uma das grandes preocupações é a questão da renovação do parque de máquinas também, que é justamente para prestar um serviço melhor para a comunidade. Ainda sabemos que tem muitos problemas, né? Quem está na agricultura, por exemplo, sabe que, né, ou seja, período grande de estiagem, depois agora muitas chuvas, acaba levando embora boa parte das condicionantes de estradas, né? Mas foram investidas em torno de 9 milhões nesse período também, para buscar melhorar ou dar maior agilidade ao atendimento. Pode passar. E dentro desses cenários, né, nós temos impactos relativos a contexto de envelhecimento da população. Isso acaba repercutindo sobre previdência e contas públicas. Então, à medida que a população ela se torna mais experiente, ela vai precisar também de mais cuidados, né? Ou seja, de mais políticas públicas direcionadas para suporte e manutenção da sua condição e dignidade. Nós também tivemos, nesse período, grandes intempéries climáticas, como eu já tinha comentado antes, relacionados a estiagens e também a chuvas, né, exacerbadas, como aconteceu no ano passado. E no contexto econômico, né, nós temos incertezas internacionais, ou seja, regiões aí que estão em conflito geopolítico, com guerras, né, com tarifas sendo implementadas, e uma grande incerteza, né? A gente sabe que hoje a gente tenta prever os próximos 4 anos, mas esse ambiente ainda é muito incerto, né? A gente tem muita dificuldade em olhar para o futuro justamente por essa grande incerteza que se tem hoje. João, passa lá. E agora, né, falar dessa parte mais conceitual, um pouquinho mais teórica aqui, a gente vai entrar naquilo que nos cabe, que é o contexto da classificação das demandas, tá? A nossa ideia, e aqui junto com os nossos técnicos, também com a Secretaria de Governo, né, e as demandas que nos chegam, é nós estruturarmos o nosso PPA em 4 eixos. Tá? O primeiro eixo ele está relacionado à gestão estratégica e governança. Então aqui basicamente vão ser demandas relacionadas a fortalecer a gestão pública, a transparência e eficiência. Então mais no sentido de governar, articular então, as instituições, os bairros, e promover, né, espaços, né, conselhos, comissões que possam fortalecer a participação, a cidadania.
Um segundo eixo, que é a infraestrutura rural e urbana. E aqui é o grande eixo, porque é boa parte das demandas que vocês vão apresentar e que nós vamos buscar coletar aí nas audiências, estarão relacionadas à infraestrutura, que seja de estrada, de pavimentação, de tapa-buraco, de praças e assim por diante. Então, boa parte das demandas ocorrerão no segundo eixo. O terceiro eixo fala-se sobre desenvolvimento e sustentabilidade, que é, né, o famoso desenvolvimento em si, né, no sentido da palavra, com aquele viés qualitativo, no contexto de pensar em políticas públicas, pensar em estimular, ou seja, prestar o serviço social, prestar o fomento às empresas, a geração de emprego e renda dentro do município, e pensando principalmente nas próximas gerações. Então, como queremos o nosso município no futuro. E o quarto eixo será sobre humanidades. Aí compõe a questão da saúde, da educação, da assistência social, da cultura e do lazer. Então, esses serão os 4 grandes eixos, né, que a gente propõe em classificar as nossas demandas a partir das audiências que serão coletadas e classificadas dentro desses eixos. Então, por que nós pensamos em fazer isso? Para tentar desparticularizar o contexto vinculado a apenas uma secretaria. Então, a gente sabe que quem vai executar um asfalto é a Secretaria de Obras. Mas, às vezes, não é só o asfalto que precisa. Você precisa fazer uma análise ambiental. Você precisa fazer uma mobilidade urbana que envolve mais de um bairro. Então, a gente tem que pensar em um olhar um pouquinho acima do que meramente apenas nas secretarias. Então, a ideia é integrar essas secretarias dentro desses eixos, certo? E aí, propor essas demandas e classificar dentro dos eixos. Pode passar. Então, o primeiro momento se dá, então, nessa apresentação desses indicadores. O segundo momento é a definição de demandas, ou seja, nós vamos fazer uma audiência por bairro do nosso município. Então, nós já temos um cronograma de agenda aqui pré-definida e a gente espera consolidar com a ajuda de vocês, presidentes, então, para nós batermos o martelo e daí indicarmos onde é que serão essas audiências. Se será nas comunidades, nas sedes do bairro, quem não tiver sede que seja em outro local, um CTG, então que indique então um local que a gente possa implementar as audiências. Então, as comunidades, tanto urbanas quanto rurais, serão feitas as audiências ao longo do mês de abril e maio, ainda no último dia do mês de março, e os projetos então tenderão a ser voltados à redução de riscos, problemas sociais e projetos de amplo interesse coletivo, ou seja, a gente vai ouvir, a gente vai fazer as audiências e ouvir as comunidades, mas a gente precisa e pede a atenção de vocês que nos ajudem a estabelecer aquela prioridade de interesse coletivo. Ou seja, para que não... A gente sabe que tem, né, cada um tem sua demanda, a lâmpada na frente da minha casa ela não está ligando, eu tenho um buraco na frente da minha casa, mas que a gente possa pensar isso coletivamente, ou seja, que seja bom para todos, né, e a partir daí, com esse interesse coletivo. E o terceiro momento, a partir das audiências, nós coletamos as demandas e abriremos então para votação. Ou seja, nós iremos fazer uma votação online desses processos, tá? Ou seja, das audiências. Então, a partir das audiências que nós coletarmos as demandas, seja uma ampliação de escola, seja uma pavimentação de rua, nós vamos então abrir 2, 3 dias no final das audiências, ouvir todas as comunidades, então esperar então, fazer esse lançamento, então, essa massificação através de votação online. Como é que nós faremos isso? Tá? A ideia é fazer uma ferramenta eletrônica disponível, né, nos smartphones ou nos computadores para que vocês orientem também as suas comunidades e possam votar, para a gente amplificar a participação. Aqui o nosso objetivo é ampliar a participação popular. Então, desde o jovem, a média idade até as pessoas mais experientes, nós queremos que todos participem para indicar então aquilo que realmente pode modificar a vida, né, dessas comunidades. Tá? Pode passar. Então, no contexto geral, né, os objetivos serão então de dar voz às comunidades urbanas e rurais através então de ouvir através das audiências e depois fazer um filtro e encaminhar isso para votação online. Definir essas macroestratégias, então, dentro dos eixos, estabelecer quais são as estratégias e suas prioridades, buscando, então, amplificar, né, a participação popular e a transparência, ou seja, para que a participação e a transparência
entrem mais forte no contexto do planejamento público, ou seja, aquilo que nós queremos, ou seja, nós queremos aquilo que vocês realmente precisam, que estejam apontadas na votação e que nós possamos repercutir isso em programas, metas e ações que possam atender nos períodos de 26, 27, 28 e 29 as demandas possíveis. Nós sabemos que não temos cobertor curto, a gente não consegue atender a tudo, nem a todos. Mas, bom, vamos elencar as prioridades e gradativamente planejando ano a ano para tentar executar o máximo possível de obras, de tarefas ou de políticas públicas. Então, a gente fica à disposição, tá? A gente agradece o espaço. Desculpa, né, por ser um pouquinho extenso aqui a minha fala. Contato da secretaria, então está aqui o telefone, o e-mail ou o WhatsApp, então vocês podem nos procurar. A gente também está lá no 3º piso do Banco do Brasil, 3º andar, que entra pelo subsolo, então ficamos à disposição de ouvi-los, né? Além disso, então, como a gente de praxe, a gente abre então para vocês fazerem perguntas, né, relacionadas a algum tipo de dúvidas que vocês tenham. A gente vai disponibilizar esses materiais aqui para vocês, para que vocês possam ler, estudar também e orientar. Eu queria, João, que tu projetasse agora um pré-cronograma, tá? E enquanto isso, Ezequiel ou João, tu pode ir escrevendo aqui as pessoas para a palavra, tá?